Bom dia a todos, meu nome é Antônio César Domingues Edo. Eu sou espiritualista, cristão, graalita, leitor da Mensagem do Graal, Na Luz da Verdade, obra em 3 volumes. Autor Oscar Ernest Bernhardt, que é um cidadão alemão, nascido em 1875, falecido em 1941, e que colocou o pseudônimo como Abdrushim para suas obras de caráter espiritualista. Obra Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal, editadas por 2 entidades, essa obra em 3 volumes. Ordem do Graal na Terra, sediada em Budas Artes, São Paulo, www.graal.org.br. Essa entidade editora, da qual eu já fui membro há muitos anos, entre 1991 e 1994. Segundo, eu até trabalhei com os livros, com vendas de livros, e também da autora Rosales von Sass, foi a fundadora da Ordem do Grau na Terra. Os livros de Rosales von Sass também nessa linha espiritualista. Ela foi uma discípula de Abdrushim, escritora austríaca naturalizada brasileira, que viveu entre 1906 e 1997. Eu, na época que eu frequentava a Ordem do Grau, eu conhecia uma senhora bem idosa, Então, as poucas vezes que estive lá em Budas Artes, eu pude cumprimentá-la. Teve um dia que até cheguei a trocar algumas poucas palavras. Enfim, ela foi a discípula do Espírito da Verdade, Abdrushim, Emmanuel Abdrushim, o esperado Filho do Homem que Jesus prometeu. E que Paulo falava que quando nosso saber limitado, quando vier aquilo que tem a sabedoria total, tudo será esclarecido. E Jesus também eu chamava de Consolador, o Espírito da Verdade e o Filho do Homem. Quando ele falava Filho do Homem, ele não se referia a ele próprio, sim ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que esteve encarnado na Terra e é o autor da Mensagem do Graal. A obra que esclarece toda a criação e inserindo nós, seres humanos, como partes dessa criação. E, enfim, ele, com a sua palavra também nos trouxe o juízo final e também, por consequência, também a nossa salvação para aqueles que fizerem por onde se esclarecerem em busca da luz e da verdade de Deus. Portanto, a mensagem do Graal é o novo Evangelho de Jesus Cristo. São unas, uma obra ou outra, porque faz parte da Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, Jesus Cristo e Emmanuel Abdrushim. São 7 horas e 27 minutos de uma
quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Estamos na primavera, caminhando para a lua nova. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Tempo com sol, calor. Hoje a previsão é que a temperatura chegue aos 35 graus, às 14 horas, por volta das 14 horas. Jundiaí está aproximadamente em linha reta, uns 100 metros, quer dizer, uns 100, 110, 120 quilômetros do litoral do estado de São Paulo, da Baixada Santista. E está em uma altitude média de 750 metros a nível do mar. Mesmo assim, tá bem quente, né? Início de primavera, dias bem quentes. Bom, eu estava nos últimos vídeos aí comentando um assunto que é uma das principais coisas assuntos que eu pesquiso sobre a ressurreição, o nascimento de Cristo, a sua ressurreição, a sua morte e a sua ressurreição, sobre a questão dos ossos de Cristo, que eles existem, foram ocultados, e eu sempre divulgo a minha teoria de que eles estão no interior do Calvário de Gordon, em Jerusalém. E na órbita, caverna direita da face do Calvário de Gordon, qualquer pessoa que pesquisar isso, pesquisar Calvário de Gordon, face do Calvário de Gordon, está na sua órbita, caverna direita. No seu arco direito, no arco superior direito dessa caverna, se as pessoas observarem bastante fotos, pode talvez enxergar algumas, algo semelhante como cruzes cinzeladas rusticamente. E olhando assim para o centro da caverna, lembra um olho e uma pupila. Quando se olha assim a pupila ou o olho tem a órbita, né? Da face da caveira, vamos dizer assim, mas tem no centro assim, lembra uma espécie de pupila de um olho. É justamente aí que eu acredito que é uma entrada tampada que leva ao sepulcro oculto de Cristo, onde estariam seus ossos. Essa é a minha teoria. Os ossos de Cristo existem, eles foram ocultados a pedido de Maria de Nazaré, por José de Arimateia e apóstolo João. E esse é o local, o aglomerado rochoso, que eu acredito que estejam os ossos de Cristo. É uma teoria que tenho divulgado já há muitos anos. Não sei se alguém chegou a tentar alguma informação, alguma investigação, mas se for, tá em segredo, porque eu não moro em Jerusalém, quer dizer, nunca estive em Jerusalém, não tenho contato com pessoas de lá, e eu apenas divulgo para reafirmar que as leis de Deus são perfeitas e não existe ilusões, crenças falsas, dogmas falsos. A verdade está em Deus, está nas leis de Deus. E temos que nos esforçar, como as criaturas humanas, para perscrutar essas verdades e vivenciá-las em nós. Então é essa a nossa tarefa humana, como criatura humana, em busca da sabedoria espiritual que nos
torna autoconscientes espirituais e podemos retornar ao paraíso eterno, desde que façamos por onde? Através do nosso livre-arbítrio. Então a crença cega é inútil e perversa que os autodenominados cristãos praticam. Não existe religião, igreja mais pecadora, mais contra Deus, mais contra Cristo do que os autodenominados cristãos. Que é um raríssimo, pode-se dizer que entre todos esses daí, podem ainda se salvar, se esclarecer na luz da verdade do Filho do Homem. Estão todos na fé cega, é inútil, perversa fé cega. Se fosse uma coisa só pessoal, né, cada qual tem que assumir as suas dívidas, mas o problema é que contamina muitos, né, nessa inútil, abjeta fé cega. Isso é o pior. Então não existe religião, dependendo das inúmeras denominações disso, daquilo, seja católico, seja evangélico, não existe religião mais pecadora que os autodenominados cristãos. Isso começou a surgir a partir do catolicismo, do advento do catolicismo. Antes disso, não. O cristianismo primitivo era uma fé pura, que teve a intenção pura das pessoas, embora nós somos sempre falhos, né? Não é porque foi discípulo de Cristo que é perfeito. Nós, seres humanos, sempre estamos aprendendo. Temos nossas opiniões, temos os nossos erros, né? Então é preciso refletir o que é realmente a Bíblia, que é o ensinamento. E isso só é possível, a Bíblia só pode ser útil a alguma pessoa, como todos outros sabedorias, enfim, de outras religiões, com a intuição. Mas hoje nós originamos, quer dizer, nós estamos portadores do pecado hereditário, que advém do pecado original, que é o cultivo do raciocínio. E por que começou esse cultivo do raciocínio? Devido à indolência espiritual. E cada vez mais vamos crescer no nosso cérebro anterior, que é esse cérebro aqui, que é o cérebro do raciocínio. Enquanto que a intuição que está a nossa sede aqui, a nossa antena espiritual, que é o cerebelo, o cérebro posterior, e foi se atrofiando. Então esse é o pecado hereditário, que nós já nascemos após milhares de anos desse cultivo do raciocínio, cada vez com o nosso cérebro anterior maior e o nosso cérebro posterior, o cerebelo, cada vez mais atrofiado. Então nós já nascemos com isso. Somos pouco intuitivos, cada vez mais racionais, intelectíveis e mais fantasistas. O progresso da ciência, tudo é válido, mas a evolução da humanidade, mas ela se faz privilegiando o raciocínio, o intelecto. Por isso a humanidade ela é servidora de Lúcifer e não de Deus. E os paladinos desses servos de Lúcifer são justamente os autodenominados cristãos, que foram incapazes de reconhecer o Filho do Homem. Então aí na inútil crença cega, martelando naquela crença cega, falando a exaustão de Jesus, mas não vivenciam verdadeiramente no coração. Suas orações são vazias, inúteis. Não tem nada vivaz. O Deus Pai, Ele quer servos úteis na sua vinha, não escravos espirituais, funcionários. Não são servos de Deus, são funcionários das suas iluminações. Todos interesse na presunção da crença falsa,
más interpretações, suas ilusões em relação a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio trazer a verdade através da sua palavra. Ela é que é salvadora, mas ela tem que ser límpida, ela tem que ser vivenciada no coração, e não nas ilusões cerebrais. E esse é o grande pecado das igrejas cristãs, que se escravizaram ao raciocínio, ao egoísmo. O maior interesse de todos sempre foi o poder terreno e a riqueza material. Veja esses inúmeros empresários das igrejas, esses capitalistas da fé cristã. Qual o principal interesse deles? Dinheiro, ao dízimo, a ganância pelo dízimo, pelas ofertas dos pobres ingênuos seres humanos, ingênuos e indolentes seres humanos, que vão à multidão esperando que só basta crer em Cristo e já está perdoado os seus pecados. Cada qual fica com sua ilusão, mas a verdade um dia vai chegar e a conta vai ser alta, e geralmente impagável. E essa conta impagável significa morte espiritual, condenação eterna, joio imprestável. Mensagem do Graal na luz da verdade. Volume 2, dissertação Ressurreição do corpo terreno de Cristo. Já o transpasse do corpo de matéria grosseira para um outro mundo é coisa inteiramente impossível. Se o Espírito de Cristo houvesse reingressado em seu corpo de matéria grosseira, ou então não o tivesse talvez deixado, ver-se-ia então na contingência de permanecer na matéria grosseira até que sobreviesse uma nova morte e nada mais. Uma ressurreição em carne para um outro mundo é inteiramente impossível para os homens, como foi para Cristo naquele tempo. O corpo terreno do Salvador fez o mesmo trajeto que tem que percorrer qualquer outro corpo de matéria grosseira, segundo as leis naturais do Criador. Isso posto, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, não ressuscitou carnalmente. E, todavia, não obstante toda a lógica existente nisso e a divina adoração imensa aí contida, há ainda muitas pessoas que, devido à cegueira e à indolência de sua crença falsa, não querem seguir o caminho simples da verdade. Alguns não puderam segui-lo devido à sua própria estreiteza, e outras ainda também tentarão se opor a isso, obstinada e raivosamente, pelo receio bem fundado de verem assim ruir toda uma estrutura de crenças cômodas, soerguidas com esforço. De nada lhes adiantará basearem-se na tradição verbal, pois os discípulos também eram homens. É perfeitamente humano que outrora os discípulos, fortemente abalados com a lembrança de todo aquele terrível acontecimento, e por terem presenciado milagres a eles próprios ainda inexplicáveis, incluíssem os próprios pensamentos em suas narrativas, que eles transmitiram de maneira diferente da realidade. Seus escritos e narrativas muitas vezes se basearam demasiadamente
nas próprias pressuposições humanas, causando posteriormente muitos erros, como a confusão existente entre o conceito do Filho de Deus e do Filho do Homem. Mesmo que os tenham auxiliado fortes inspirações espirituais, na ocasião em que eles reproduziam os fatos, as opiniões próprias interferiram muito, turvando, muitas vezes, a mais clara e bem-intencionada imagem. O próprio Jesus, porém, não nos legou nenhum escrito sobre o qual alguém pudesse se basear categoricamente. Nunca viria a dizer ou a escrever algo que não estivesse plena e integralmente de acordo com as leis de seu Pai, as leis divinas da natureza ou da vontade criadora. Ele próprio disse textualmente: vim para cumprir as leis de Deus. Então está aí mais um trecho dessa dissertação, Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo. Dissertação 48 do segundo volume da Mensagem do Grau, na Luz da Verdade de Abdrushim. É uma dissertação de 9 páginas. Eu separo assim um trecho mais ou menos de uma página para ler, fazer uma leitura e fazer alguma reflexão. Esse aqui é o 7º trecho que eu separei. Já o transpasse do corpo de matéria grosseira para um outro mundo é coisa inteiramente impossível. Se o Espírito de Cristo houvesse reingressado no seu corpo de matéria grosseira, então não o tivesse talvez deixado, ver-se-ia então na contingência de permanecer na matéria grosseira até que sobreviesse uma nova morte, e nada mais. Conclusão muito simples. Se Jesus tivesse ressuscitar com seu corpo de matéria grosseira, ele teria que viver, continuar a viver. Ele não poderia ascender ao céu. Não poderia ascender aos céus como os discípulos testemunharam. Isso é uma coisa lógica. É uma estupidez enorme. O pensamento, a interpretação, é uma aridez espiritual, sabedoria enorme. É uma coisa completamente absurda, esse pensamento. Próprio da crença cega, da fé cega, da idiotia espiritual. Isso é idiotia espiritual. É vagabundice espiritual. É coisa de pessoas imprestáveis espiritualmente. Isso é o retrato fiel da crença cega. Essa é a condição ridícula que nós, como criaturas espirituais, representamos quando nos tornamos cegos espiritualmente, escravos de religiões, de dogmas falsos. É isso o que acontece. Perante Deus, nós tornamos, então, criaturas desprezíveis, vivendo apenas de ilusões mentais. Agora, a ilusão mental é material. Chega um dia que vai se findar. E após nossa morte terrena, aí nossa própria alma, o que edificamos, todos os nossos pensamentos, nossas ações, estão impressos em nossa alma. Nossa alma vai nos atrair a igual espécie. E vamos vivenciar tudo o que nós plantamos aqui na Terra. E o que é fundamental é isso, é a espiritualidade. O espiritual sempre tem que ser privilegiado na matéria, quer dizer, na encarnação. Quer dizer, o espiritual sempre. Nunca podemos privilegiar a materialidade, enfim, as coisas do raciocínio.
porque isso temporal, está preso ao tempo e espaço, como o nosso corpo físico, né? Envelhece, é matéria, simplesmente matéria. Então, temos que ficar muito atentos, né, na nossa condição humana, que nós representamos perante o Criador e nós próprios, né? Se nós quisermos realmente tornarmos servos úteis na vinha do Senhor e cumprirmos nossa função como espíritos humanos, que em desenvolvimento, como centelhas espirituais que outrora saímos em estado inconsciente do paraíso e nos encarnamos aqui nos mundos materiais em busca dessa autoconsciência. Uma ressurreição em carne para um outro mundo é inteiramente possível para os homens, como foi para Cristo naquele tempo. Então não existe, né? As substâncias que existem presentes aqui na matéria grosseira, ela fica nesse plano. Não tem como. Até mesmo quando há uma evaporação imediata de um corpo humano, né? Como, por exemplo, lá em Nagasaki, né? Naquelas explosões atômicas, né? Com o impacto na detonação atômica, né? Impacto no corpo humano, ele vaporiza imediatamente. E mesmo assim, mudou o estado, né? Físico de sólido, vamos dizer assim, para gasoso. É assim, uma mudança imediata, porque o nosso corpo é 70% de água. Então, aquele impacto da bomba atômica, estando na proximidade da detonação, o corpo vaporiza imediatamente. Mas, porque desapareceu, não. As partículas, os átomos continuam aqui na matéria grosseira. Transformou o estado, né? E no caso de Cristo, jamais, né? Porque não existia bomba atômica naquela época. E então o corpo dele existiu. Ele foi ocultado. Isso é uma coisa lógica. Aliás, a ciência, com o seu desenvolvimento extraordinário nos últimos séculos, isso constitui, né, evidências incontestáveis, né, que é impossível se contrapor às leis perfeitas da criação ou da natureza. A ciência não reconhece Deus, ela reconhece as leis da natureza no mundo, no universo material. E elas são irrefutáveis. É impossível um nascimento sem geração. Jesus foi filho de um centurião romano, Crioulos. Isso está no livro Jesus, o Amor de Deus, editado pela Ordem do Grau na Terra. O corpo terreno do Salvador fez o mesmo trajeto que tem que percorrer qualquer outro corpo de matéria grosseira, segundo as leis naturais do Criador. Isto posto, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, não ressuscitou carnalmente. A ressurreição de Cristo se faz espiritualmente, como a nossa também, através do nosso espírito. O extraordinário que houve na presença de Cristo, que ele reapareceu aos seus discípulos para fortalecê-los espiritualmente, para que cumprissem, vivenciassem a sua palavra, pudessem divulgar a doutrina que ele deixou, né, para nós seres humanos, no breve tempo que ele esteve aqui na Terra, porque ele não escreveu de próprio punho, né? Não teve tempo para isso. Então ele fez isso no sentido de tirar as dúvidas dos discípulos quanto
a existência do espírito, e que nós continuamos, a nossa consciência, continuamos a viver em outros mundos, outros planos. Então existem muitas moradas, né? Na casa do Pai existem muitas moradas. Não só os mundos materiais, matéria fina, o nosso aqui, que é matéria grosseira, ou tem o mundo de matéria fina, que também é material, mas são mais sutis, mais elevados, como então os planos espirituais, né? Como o mundo integral, da integralidade, e pode ser que não exatamente espiritual, mas integral, onde procede todos os seres da natureza, que antigamente era denominado de deuses, mas são servos de Deus, e que não possuem livre-arbítrio. Bom, eu já estamos aqui com 31 minutos, eu vou encerrar esse vídeo, eu já vou dando sequência ao assunto para o próximo. Então, muita paz, muita luz. Shalom.